Boa tarde, Dr. Carlos Madalosso. Aqui é o Hudson do canal Diabesidade e nós queremos abordar nesta tarde um assunto interessante, que é a questão do reganho de peso, um assunto que está na pauta aí de muitos blogs e é um problema sério do qual as pessoas estão tendo muita dificuldade de encontrar uma solução, já que essas pessoas já passaram por cirurgias e elas, depois de um tempo, voltaram a ganhar de novo peso. E isso assusta as pessoas, né? Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Hudson. Uma satisfação estar aqui novamente com vocês, canal Diabesidade. Nós esperamos esclarecer realmente este talvez no momento, o maior desafio que nós temos dentro da área da cirurgia para tratamento de obesidade. O reganho de peso tem sido estudado, tem sido abordado, mas realmente é uma situação bastante complicada. Mas já existem alguns caminhos que nos orientam em perseguir a solução para este problema. Ok. Nós estamos acompanhando aí o desenvolvimento do seu trabalho, já que o senhor é uma pessoa que está sempre junto com a gente, e eu percebi que o senhor fará um workshop justamente sobre reganho de peso no mês de agosto, né? E eu sei que o senhor veio aí de algumas viagens internacionais na Europa, nos Estados Unidos, foi num congresso. Antes de tocarmos nesse assunto do reganho de peso, o senhor conheceu novas técnicas lá fora que possam ajudar nesse assunto? Qual a experiência que o senhor trouxe lá de fora nisso aí? Bem, particularmente os congressos, eles abordam opções de modificações cirúrgicas, de reoperações para tratamento de obesidade. Mas sempre há, juntamente com isso, talvez mais importante até que a reoperação, é fazer uma estratégia de abordagem. O mais difícil não é reoperar, que também não é muito fácil, mas não é o mais difícil. O mais difícil é saber quando reoperar e o que fazer. Então, nesses congressos tem sido discutido exaustivamente como que nós deveríamos nos portar frente a um paciente que fez a sua cirurgia, vinha bem por 2, 3 anos e de repente começa a haver um ganho de peso. A preocupação que se tem é definir se isso ocorre devido a uma alteração anatômica, ou seja, a cirurgia por algum motivo deixou de estar adequada. Segundo, uma adaptação do organismo do indivíduo, que nós criamos um defeito com a cirurgia e graças a esse defeito o paciente emagrece. Mas quando existe uma adaptação do organismo, esta adaptação faz com que aquele defeito que nós criamos deixasse de ser tão bom ou tão mal, se nós considerarmos que ele é um defeito, mas passa o organismo a superar esse defeito e volta a ganhar peso. E muitas vezes é um problema apenas comportamental. O indivíduo motivado com a cirurgia nos primeiros anos cuida da alimentação, faz atividade física, evita a bebida de álcool e após passada essa lua de mel, ele começa a voltar a incorrer nos velhos hábitos. Ok. Nós temos algumas perguntas aqui que poderiam ser uma antecipação aí ao seu workshop. Eu sei que esse workshop vai poder ajudar muitas pessoas que precisam tirar suas dúvidas, né? Mas nós temos uma pergunta aqui de uma pessoa que acessa o nosso canal. Ela pergunta o seguinte: eu voltei a ganhar peso depois de fazer uma cirurgia bariátrica, o que posso fazer? Claro, é uma pergunta genérica, mas em princípio, o que o senhor poderia responder para ela? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que, como você disse, Hudson, é uma pergunta genérica. Mas para essa generalidade nós teremos que especificar o problema.
E isso será necessário que ela faça uma abordagem multiprofissional e também multidisciplinar. Não basta somente ir até o cirurgião ou ir até a nutricionista, tem que ser avaliado por toda uma equipe. Então a primeira coisa é buscar uma equipe completa de cirurgia bariátrica, onde que nós teremos uma avaliação comportamental psicológica, comportamental nutricional, uma avaliação quanto à atividade física, teremos uma avaliação do clínico, existem doenças hormonais que podem levar ao ganho de peso, e também do cirurgião. Então precisará ser feita uma abordagem ampla para se definir onde está o problema. Ok. Uma amiga nossa de Minas Gerais pergunta o que é o tratamento endoscópico para reganho de peso. Recentemente, buscando-se a melhora da restrição, quando nós fazemos cirurgias, geralmente envolvem uma redução do volume do estômago. Com o tempo, esse estômago que era pequenininho, ele cede e acaba ficando um pouco maior. Isso acontece em pessoas que ganham peso e em pessoas que não ganham peso. Isso não quer dizer que, pelo fato de ter havido uma dilatação, que vai proporcionar ganho de peso, mas pode ajudar. E se isso foi o fator principal no ganho de peso, terapêuticas, tratamentos endoscópicos podem ser de extrema valia, como, por exemplo, a fulguração com gás de argônio, que isso vai fazer uma queimadura no estômago e a cicatrização dessa queimadura encolhe o estômago e ele fica menor. E também existem suturas que se faz por endoscopia. Vale lembrar que nos indivíduos que ganharam peso, que têm uma modesta dilatação gástrica, uma modesta dilatação da emenda entre o estômago e o intestino, e que ganharam peso por um mau comportamento, um mau hábito alimentar, um sedentarismo, na maioria das vezes esses processos serão completamente ineficazes. Então não adianta, vou fazer o tratamento por endoscopia para melhorar a obesidade sem avaliar todo o restante. Quem deve indicar esse procedimento é o cirurgião. Ninguém mais poderá indicar ou terá competência para indicar esse tratamento. O senhor falou agora em argônio. Existe aqui uma pergunta se existem riscos neste tratamento do laser de argônio, que parece que é uma nova técnica que está surgindo, né? Ou ela já é antiga? Ela não é tão nova, mas para essa finalidade ela é recente. Pode-se dizer que tem uns 3 anos, talvez um pouco mais. Mas o que nós temos que entender é o que é o argônio. O argônio não é um laser, muitas pessoas confundem. O argônio é um gás que transmite corrente elétrica. É como se fosse uma cauterização que se faz para as mulheres que têm sangramento uterino. Elas fazem uma cauterização e aí coagulam os vasos sanguíneos. Com o argônio, nós borrifamos um gás sobre a pele que reveste o estômago e ela vai cauterizar superficialmente, só que será necessário atingir determinada graduação de calor para que induza uma cicatrização que faça um encolhimento da musculatura. Então vai muito calor e eventualmente pode-se chegar a uma perfuração. Então o risco é baixo, mas existe risco. É como se nós mudássemos, em vez de utilizarmos o meio gasoso, nós utilizássemos um meio líquido, seria como largar água fervendo no estômago. Nós vamos fazer uma queimadura e rapidamente removemos essa água, não deixamos queimar muito, e essa queimadura vai causar uma retração, e essa retração encolhe o estômago, tornando ele um pouco menor. Dr. Carlos, nós temos aqui a pergunta da nossa amiga Silvana Aparecida. Ela diz o seguinte: eu fiz a bypass há 1 ano, perdi 31 quilos, só que estacionou. Não consigo perder mais nada. O que devo fazer? Bem,
a primeira coisa é que 31 quilos não é pouco. Pode ser que esses 31 quilos representem até mesmo a totalidade do seu excesso de peso, Silvana. Então, não é o peso em quilos que nos diz o quanto é bom, mas nós temos que saber qual é o excesso de peso que você tinha antes da operação, para daí sim, a partir desses 31 quilos, ver o percentual de peso que você perdeu. Se o percentual do excesso de peso for 50% ou mais, em termos de resultado está bom. Agora, a gente não considera apenas a cirurgia para perda de peso. Às vezes o paciente até nem perde tanto peso, mas melhora o seu diabetes, melhora a dor do joelho, melhora o seu refluxo gastroesofágico, a menstruação que não vinha passa a vir, diminui a incontinência urinária. Todos esses ganhos, eles são muitas vezes até mais importantes que o peso. Então esses 31 quilos pode ser que esteja extremamente adequado, e se mesmo assim você pretender perder mais, você deve procurar a sua equipe e com o apoio de uma nutricionista e mais de um preparador físico, você deverá conseguir perder mais uma boa parte do seu peso. Bom, nós temos a Elisete também, que ela diz que fez a cirurgia, vai fazer 5 anos, e está ganhando peso muito rápido de 6 meses para cá. É normal? Não, não é normal, mas é possível. Na grande maioria das vezes, a causa desse ganho de peso rápido é decorrente de uma mudança comportamental. Eu vou usar o exemplo de uma paciente que eu tenho, e que ela me ligou no celular dizendo: olha, estou apavorada, ganhei muito peso, minha barriga está enorme nos últimos 6 meses. E pelo telefone eu disse: mas será que você não está grávida? Ah, duvido. Faz um teste. E ela estava grávida. Então, existem motivos, razões que podem fazer a pessoa ganhar peso que são fisiológicas, são normais. Agora, quando não existe um fator normal e nós estamos atribuindo a um ganho de gordura, nós temos que buscar o fator responsável. E aí a sua equipe médica deve abordar, não espere ganhar mais peso, procure a sua equipe que ela vai orientar qual o caminho. Existe, como nós falamos anteriormente, a necessidade de fazer uma abordagem multiprofissional, várias pessoas, desde psicólogo e nutricionista, chegando até o cirurgião para saber o que está acontecendo e o que deve ser feito. Inclusive ela faz um comentário logo abaixo que ela já engordou 20 quilos, tem dia que tem vontade de morrer, está já evitando sair de casa para que as pessoas não fiquem falando. Ela mora em Brasília. É uma situação difícil, né, doutor Carlos? Bom, realmente 20 quilos é bastante peso. Acontece, Elisete. Não é o fim do mundo e você não tem que dar bola para as pessoas, que essas mesmas pessoas que você diz que evita de encontrar pessoas, elas provavelmente também não te apoiaram quando você decidiu por fazer a cirurgia. Não tem que dar satisfação para ninguém, você tem que dar satisfação para si mesmo. Então, se houve esse ganho, mais um motivo para ir procurar a sua equipe e fazer uma abordagem para esse reganho e tratar adequadamente. Neste workshop que o senhor fará, será aberta a perguntas? Nesse workshop a gente traz uma informação técnica básica para que as pessoas entendam por que isso pode acontecer e se coloca, depois de apresentar os fatores de forma esmiuçada, detalhada. Cada um tem a sua realidade e a sua particularidade, então a gente não consegue generalizar a informação para cada indivíduo, mas ele poderá ele mesmo interpretar e ficar com algumas dúvidas, e aí ele faz a sua pergunta e nós vamos tentar responder. Às vezes as pessoas confundem com consultas, não são consultas, são orientações de como ele deve proceder. Nessas dúvidas, às vezes terá resposta minha, do cirurgião, eventualmente da nutricionista ou da psicóloga. Então serão várias pessoas que estarão lá prestando informações
não particulares, mas direcionadas. A pessoa que ela volta a ganhar peso depois de uma cirurgia, muitas ficam, quem sabe, até com medo e envergonhadas de voltar ao médico para fazer uma outra consulta. Isso é normal, a pessoa ter esse preconceito, não sei se seria um preconceito ou um medo de ela chegar de novo àquela equipe e dizer que ela engordou 20 quilos e com isso ela se sentir culpada. É como medo de dizer à equipe que falhou em alguma coisa. Existe essa problemática dentro do assunto do reganho de peso? Exatamente, Hudson. Acho que este é o fator principal que faz com que o paciente deixe de buscar a sua equipe. Como antes da cirurgia, que ele ganhava peso, ia no seu endócrino, na nutricionista, e ela dizia, você não faz a sua parte, você não se esforça, é como se voltasse um filme na cabeça dela, dizendo que tudo está acontecendo de novo e eu vou voltar a ser aquela pessoa obesa, discriminada, isolada das pessoas, ridicularizada eventualmente pelo meu meio. Então esse é o medo que vem e muitas delas fogem, se encolhem e acabam engordando muito. Quando na verdade o paciente tem que entender que ele tem a cirurgia presente. Mal ou bem, o estômago está reduzido a 90% do seu tamanho inicial. Ele fica com em torno de 10% do estômago que tinha. Então existe, a cirurgia está lá. O que tem que ser feito é uma abordagem multiprofissional para que, identificando o problema, não vamos fugir do problema, vamos encarar que ele vai ter solução. Claro que muitas vezes o paciente vai ter que evitar um pouco mais a cervejinha que ele toma, ele vai ter que modificar o seu hábito de ficar o dia inteiro olhando televisão e não fazer atividade física. Então, alguns puxõezinhos de orelha são importantes para que se tenha esse resultado. Mas vão ser todos, o paciente, a equipe, todos têm o mesmo problema. O ganho de peso, o reganho de peso é um problema de uma equipe toda juntamente com o paciente. Esse comprometimento de todos fazem com que se consiga um resultado que não estava tão bom voltar a ser bom. Pode acontecer deste reganho de peso ser um problema cirúrgico, da cirurgia em si, de ter que ser refeita a cirurgia? Pode, nada é 100% e nada permanece 100%. O difícil é saber até que ponto a modificação que ocorreu após a adaptação do paciente em relação a essa cirurgia é responsável pelo reganho de peso. Então, em algumas situações é muito claro. Um estômago que aumenta muito de tamanho explica um reganho de peso e não adianta fazer nada de esforço, empenho, se não corrigir aquele problema. Mas muitas vezes não é assim. Muitas vezes a cirurgia está boa e o que tem que haver é apenas uma mudança comportamental orientada por uma equipe que lida com isso. Bom, doutor Carlos, eu agradeço ao senhor a disponibilidade de dar essa entrevista, responder aos nossos telespectadores, ouvintes do nosso programa no canal de obesidade. Eu gostaria que o senhor fizesse um convite para este workshop que se dará em Passo Fundo, né, dia 5 de agosto. Por que nós optamos por fazer esse workshop? Porque teve muitos pacientes, não só que ganhavam peso, mas como tinham medo de recuperar peso, uma vez que conheceram um que morava a 300 quilômetros da cidade dele, mas que era amigo do amigo do amigo e que ganhou peso, e ele entrava em pânico ao pensar que poderia ganhar peso. Aí 2 quilos que ganhava entrava em desespero. Então surgiu a ideia, vamos abordar esse assunto. Realmente, para a maioria das pessoas, a maioria delas não tem um ganho expressivo de peso a ponto de se tornar um problema. No entanto, alguns pacientes podem ganhar muito mais do que seria esperado. Até cerca de 10% é normal, todos recuperam 10% do que perderam. Você que ganhou 10%, não fique com medo, é normal. Entre 10% e 20% pode acontecer sem que seja uma falha, um problema. Não, perdeu 40 quilos.
e recuperou 8 quilos, não é de entrar em pânico. Agora começou a passar disso aí tem que ser tomada uma conduta, tem que se agir. E é importante que você tenha acesso às informações para que, junto à sua equipe, você consiga conduzir isso para que tenha o menor ganho possível, mesmo que aconteça que não seja tão grave e, se possível, perder e voltar ao peso inicial que te deixou tão feliz no início dessa caminhada contra a obesidade. Existe essa possibilidade. A medicina está evoluindo, está correndo atrás para ter essas respostas. Então, o objetivo disso é fazer com que esta informação seja de alguma forma útil para que você consiga evitar esse ganho de peso que é tão amedrontador.